Capítulo 431 Tesouro. O brilho do tesouro de 7 cores surgiu de dentro do antigo edifício, mas em sua fundação, um líquido semelhante ao sangue vazou. O rio subterrâneo fluiu através da fundação e levou embora o líquido semelhante ao sangue, imediatamente se transformando em um rio cor de sangue. Agora, Zhou Wen finalmente sabia por que o rio lá fora era cor de sangue. Era por causa deste estranho edifício. Após uma inspeção mais detalhada da fundação do sangramento do edifício, a expressão de Zhou Wen mudou ligeiramente. O fundo da fundação era na verdade feito de incontáveis crânios e ossos. Era como se incontáveis esqueletos tivessem sido despejados em cimento. Só de olhar para ele fez seu couro cabeludo formigar. Rasteje para baixo enquanto se mantém perto da parede da montanha. Lembre-se, nunca saia da parede da montanha ou voe. Você tem que manter os pés no chão. A voz do Teart soou, mas não era uma voz real. Em vez disso, soou na mente de Zhou Wen. Não me diga que a flor que você mencionou está naquele antigo edifício. Zhou Wen sussurrou como uma sonda. Como esperado, o Teart ouviu o que ele disse. Isso mesmo. Depois que você chegar ao fundo da parede da montanha, você pode nadar até o rio. Lembre-se de não pegar a escada bem na frente. Nade para a esquerda. Há um buraco lá. Você tem que entrar por lá. Não deve haver nenhuma criatura estranha no rio, certo? Zhou Wen olhou para o rio cor de sangue abaixo do antigo edifício, sentindo-se um pouco desconfortável. Claro que há. Você ainda não usou aquela flauta de osso, estou certo. Quando entrar na água, morda a flauta de osso com os dentes e nade para frente. Não importa o que você veja ou sinta, não entre em pânico ou fale. Você só precisa seguir minhas instruções e nadar para frente. O que mais há para anotar? Você consegue terminar de uma vez? Zhou Wen disse melancolicamente. Isso é tudo. Você pode ir agora, disse o Teart diretamente. Zhou Wen pegou a flauta de osso e a mordeu com os dentes antes de descer. Embora o rio fosse cor de sangue do lado de fora, a cor era a única coisa que tinha em comum. Não havia cheiro de sangue. No entanto, as coisas eram diferentes por dentro. Quanto mais Zhou Wen rastejava, mais forte o cheiro de sangue. Era quase intolerável. Quando chegou ao fundo, o cheiro de sangue quase o fez querer vomitar. Depois de dar uma olhada no rio que parecia sangue e na fundação do esqueleto que sangrava à distância, Zhou Wen cerrou os dentes e pulou na água. Ele tinha alta resistência a venenos e havia se injetado com o veneno do Doutor Escuridão várias vezes, então não tinha medo de ser envenenado pelo rio. Mesmo assim, Zhou Wen sentiu sua pele coçar depois de entrar na água. Embora ele já tivesse colocado a armadura Mutaté de Stone Shi, a armadura ainda tinha algumas lacunas. Não conseguia impedir que a água parecida com sangue vazasse. Enquanto nadava, Zhou Wen de repente sentiu algo flutuar debaixo do rio cor de sangue e se aproximar dele. Aquilo era um objeto enorme. Seu corpo inteiro parecia estar tremendo com algum tipo de poder. O ouvinte da verdade podia ouvir sua existência, mas ele foi afetado pelos tremores. Ele não conseguia ouvir sua aparência exata, mas parecia enorme. Não pare, não fale, continue nadando. Não entre em pânico, a menos que queira morrer. A voz do Teart soou em sua mente novamente. Neste ponto, Zhou Wen só podia continuar nadando para frente, mas ele manteve seus ouvidos atentos. Ele sentiu que a coisa debaixo d'água estava logo abaixo dele. A coisa era inimaginavelmente enorme, abrangendo provavelmente 100 metros de comprimento. Ele não sabia o que era. DMN sua flor, não me machuque. Zhou Wen pensou consigo mesmo. Ele sentiu como se a coisa estivesse prestes a tocar seu corpo. Além disso, muitas coisas como algas ou tentáculos já haviam tocado seu corpo. Não pare, continue nadando. Ignore. A voz do Teart soou novamente. Zhou Wen só conseguia ouvi-la e continuar nadando para frente, mas logo percebeu que havia muitas coisas vermelhas saindo da água ao seu redor. As coisas tinham a espessura de um polegar. Pareciam algas marinhas ou tentáculos que rastejavam para fora da água, ocupando o rio de 100 metros de comprimento.
Quando o corpo de Zhou Wen tocou os itens, ele os achou macios e pegajosos. Ele não tinha ideia do que era. Continue nadando e não se preocupe com eles. Não importa, mesmo que você os toque. A voz do Teart soou na mente de Zhou Wen novamente. Zhou Wen sentiu seu corpo inteiro coçar. Ele sabia que definitivamente não era inofensivo como o Teart havia dito. No mínimo, essas coisas eram definitivamente venenosas. Era apenas porque sua resistência a venenos era alta o suficiente. Se fosse outra pessoa, eles teriam afundado no fundo do rio muito antes. Ele nadou nos objetos vermelhos com a flauta de osso na boca. Isso não era mais nadar, ele sentiu como se estivesse rastejando nos objetos vermelhos. Felizmente, além de sentir coceira, os objetos não o atacaram. Zhou Wen rastejou todo o caminho para a esquerda do edifício antigo e rastejou algumas centenas de metros, mas ele não viu o buraco que o Teart havia mencionado. Você está lá, cerca de 3 metros abaixo. Mergulhe daqui, de Teart disse de repente. Puta merda, eu definitivamente não voltarei, mesmo que eu tenha todos os 5 membros decepados. Zhou Wen cerrou os dentes e tirou os objetos vermelhos parecidos com algas marinhas. Ele nadou através do sangue que tinha um cheiro que o fez sentir vontade de vomitar. Os objetos vermelhos continuaram tremendo, afetando severamente a audição do Truth Listener. Zhou Wen mergulhou nas algas vermelhas e procurou por um tempo antes de finalmente encontrar o buraco que o Teart havia mencionado. A caverna era quase do mesmo tamanho de uma toca de cachorro. A cabeça de Zhou Wen mal conseguia entrar, então ele mal conseguiu se espremer. Havia um túnel atrás dele que estava inundado pelo rio. Felizmente, a alga vermelha não estava lá. O ouvinte da verdade provavelmente podia ouvir a situação lá dentro. Não suba ainda. Apenas nade debaixo d'água de acordo com minhas instruções. Você tem que ter cuidado agora. Você tem que ficar na laje de pedra logo abaixo. Se aquelas coisas lá fora descobrirem você, você está morto. Droga! Zhou Wen teve vontade de xingar. Mas já que as coisas tinham chegado a esse ponto, não havia outra maneira. Tudo o que ele podia fazer era nadar cuidadosamente para frente enquanto se mantinha perto das lajes de pedra no fundo. O túnel abaixo estava conectado em todas as direções. Zhou Wen nadou para frente de acordo com as instruções do Teart. Ao mesmo tempo, ele se lembrou do caminho que havia tomado, tornando mais fácil para sua próxima aventura aqui. Ele definitivamente não voltaria pessoalmente. No entanto, ele ainda poderia continuar explorando no jogo. Felizmente, Zhou Wen havia aprendido a arte dos 9 dragões. Sua habilidade de prender a respiração debaixo d'água era muito maior do que a de um especialista épico comum. Se fosse um humano épico comum, não apenas o veneno na água o impediria de nadar debaixo d'água por tanto tempo, mas ele provavelmente já teria emergido para recuperar o fôlego. Tudo bem, há uma escada de pedra à frente. Basta subir pela escada de pedra. Depois de nadar por um bom tempo, ele passou por muitos túneis inundados. Assim que ele precisava respirar, ele finalmente ouviu o Teart dizendo para ele sair da água. Zhou Wen correu para fora da água ao longo das escadas de pedra, ofegando pesadamente por sua respiração. No entanto, enquanto ofegava, ele não conseguiu evitar prender a respiração quando viu a cena à sua frente. No final dos degraus de pedra havia uma plataforma de pedra. Sobre ela havia um pequeno monte de cristais dimensionais que brilhavam como uma montanha de tesouro. Fim do capítulo. Capítulo 432 Pavilhão de Erterras. Ele não usou seu telefone para tirar uma foto, mas pelas flutuações aterrorizantes emitidas pelos cristais, ele sabia que eles definitivamente não eram comuns. Ande ao redor da plataforma do tesouro e vá para trás dela. A voz do Teart soou em sua mente novamente. Posso pegar alguns dos cristais aqui. Se eu precisar comprar alguma coisa no futuro, não preciso pedir dinheiro de novo, Zhou Wen perguntou enquanto engolha. Até ele não conseguiu evitar sentir seu coração disparar enquanto encarava a montanha de cristais de alto nível. Se você não quer viver, vá em frente e pegue-os.
Se você quer permanecer vivo, fique longe deles e não toque neles, Teart disse. Mesquinho, Zhou Wen murmurou enquanto circulava ao redor da montanha de cristais. Quando ele caminhou até o fundo da pilha de cristais, ele viu uma criatura estranha esparramada na pilha de cristais. Seu corpo estava enrolado como se estivesse dormindo. A criatura era dourada e parecia um pangolim, mas parecia diferente. Que criatura dimensional é essa? Zhou Wen perguntou enquanto olhava para o pangolim esparramado na pilha de cristais. Já que o Teart não o havia avisado para ter cuidado, não deveria haver perigo algum. Nas palavras de vocês, humanos, é uma criatura mítica. É chamada de conservadora de riqueza. Ela devora qualquer criatura gananciosa que tente tomar sua riqueza, disse o Teart. Criatura mítica. Por que você não disse isso antes? A expressão de Zhou Wen mudou um pouco quando sua voz se aprofundou. Contanto que você não toque nesses cristais, ele não vai acordar. Por que eu falaria sobre isso? O Teart disse com naturalidade. Zhou Wen estava secretamente alarmado. Se ele não tivesse ouvido o Teart e tivesse pegado os cristais avidamente, ele estaria em apuros. Atrás da plataforma do tesouro havia uma escada de pedra. Zhou Wen desceu os degraus de pedra e entrou em um corredor. Ele viu muitas esculturas de pedra estranhas de várias bestas estranhas no salão. Elas eram antigas e majestosas, mas não havia nada de especial nelas. No entanto, todas tinham ovos de cores diferentes em suas bocas. Esses são ovos de companhia. Zhou Wen olhou para as duas fileiras de esculturas de pedra em ambos os lados do salão. Cada estátua de pedra continha um ovo de companhia em sua boca. Isso mesmo, em suas palavras humanas, esses são ovos de companhia míticos, disse o Teart. Ovos de companhia míticos? Que tipo de lugar é esse? Por que há tantos tesouros aqui? Zhou Wen perguntou surpreso. Havia pelo menos 10 estátuas de pedra, e todas elas tinham ovos de companhia míticos em suas bocas. Isso o tornava um pouco assustador. Você não foi à escola e aprendeu a história do Distrito Leste. O Teart disse com desdém. O que isso tem a ver comigo aprendendo história? Zhou Wen perguntou. Pavilhão de Erterras? O pavilhão de Erterras que um tirano construiu depois de gastar todos os recursos de seu país e oprimir os cidadãos. Zhou Wen era péssimo em história. Ele só estudava para lidar com os exames, mas também tinha ouvido falar do pavilhão de Erterras porque era muito famoso. Na época em que o tirano construiu o pavilhão de Erterras usando a força de toda a nação, ele havia escondido incontáveis tesouros raros nele. Ele se deleitava em comer, beber e se divertir nele. Era extravagância e devassidão excessivas. Até deixou Zhou Wen um pouco invejoso. Isso mesmo, este é o lendário pavilhão de Erterras. No entanto, o efeito do pavilhão de Erterras não é tão simples quanto armazenar tesouros como vocês, humanos, dizem. Então para que serve? Zhou Wen perguntou. O Teart deu uma risada estranha e disse, você deve ter visto os filmes e filmes sobre o de Erterras Pavilion, certo? Um deles fala sobre uma demônia raposa que convidou imortais a descer ao mundo mortal para beber e comer no de Erterras Pavilion com o tirano, certo? Eu vi isso, mas eles não eram realmente imortais. Eles eram todos manifestações de demônios que a demônia convidou, disse Zhou Wen depois de pensar um pouco. Embora o enredo não seja muito realista, ainda é ligeiramente relevante. O uso do de Erterras Pavilion está relacionado a criaturas dimensionais, então também pode ser considerado como convidar demônios, disse o Teart indiferentemente. Posso levar esses ovos de companheiro embora? Zhou Wen perguntou enquanto olhava para os ovos de companheiro. Eles eram todos ovos de companheiro míticos. Qualquer um deles poderia ser vendido a um preço astronômico. Mesmo que ele não os vendesse, ele poderia usá-los ele mesmo. O que você acha? O Teart perguntou. Esqueça, eu não aguento, Zhou Wen disse desamparadamente. Então por que você não está acelerando? Há um vaso de flores no lado direito do corredor. É para isso que você está aqui, The Teart insistiu.
Zhou Wen seguiu o local que DeTeart havia mencionado e de fato viu um vaso de flores no canto. Parecia muito discreto, um vaso de barro brilhante. Havia uma flor plantada dentro. Preguiçosamente, ela cresceu 2 folhas e uma flor. A flor parecia uma flor de hipomeia. Ela caiu apática como se estivesse desnutrida e prestes a murchar. O que você está esperando? Por que você não está levando embora? DeTeart insistiu novamente. Zhou Wen não teve escolha a não ser pegar o vaso de flores. Ele não estava de bom humor, pois só conseguiu trazer o vaso de flores, apesar de ver tantos cristais de alto nível e bestas companheiras míticas. DeTeart, não é fácil fazer uma viagem aqui, você tem mais alguma coisa para eu trazer? Não quero fazer outra viagem, Zhou Wen perguntou, sem querer desistir. Há criaturas dimensionais guardando o pavilhão de Terras. Se você tiver a habilidade, vá em frente e pegue o que quiser. Eu não vou impedi-lo, disse DeTeart com desdém. Ao ouvir isso, Zhou Wen descartou os pensamentos de pegar qualquer outra coisa. Enquanto voltava com o vaso de flores, ele perguntou, qual é a utilidade desta flor? Não a subestime. Esta flor tem a habilidade de se teletransportar. No futuro, quando você comprar algo e colocar na flor, você pode teletransportá-lo para mim. É apenas um dispositivo de teletransporte de ponto fixo. Zhou Wen ficou imediatamente desapontado. Você não precisa ficar desapontado. No futuro, se eu tiver algo para lhe dar, também posso transferi-lo para você através dele. É muito mais conveniente do que seus telefones humanos. É provavelmente o mesmo que o dispositivo de transporte quântico que vocês, humanos, estão pesquisando sem nenhum resultado, disse DeTeart depois de pensar um pouco. Zhou Wen forçou um sorriso, mas ele só podia esperar que pudesse obter benefícios do DeTeart no futuro. Caso contrário, seria uma viagem perdida, ele não se beneficiou de nada além do vaso de flores. Zhou Wen indignado avaliou o ambiente e viu que havia um estranho retrato de uma raposa de 9 caudas gravado na parede em frente ao salão. Ele não conseguiu evitar avaliar o retrato e disse, esta é a lendária forma verdadeira da raposa demoníaca. Isso mesmo, se eu fosse você, não continuaria olhando para ela, disse o DeTeart friamente. Por quê? Assim que Zhou Wen perguntou, ele sentiu seu sutra imortal perdido reagir quando sua circulação começou a diminuir. Quase ao mesmo tempo, Zhou Wen viu os olhos da raposa de 9 caudas emitirem uma luz maligna. Fim do capítulo. Capítulo 433 Catálogo da linhagem do Deus Demônio. Você não vai fechar os olhos? Porque você, um humano, está encarando o catálogo do Deus Demônio por tanto tempo. Você planeja se tornar um meio-demônio. O DeTeart gritou friamente. No entanto, Zhou Wen não retraiu o olhar por causa da advertência do DeTeart. Ele continuou a encarar o símbolo da raposa de 9 caudas na parede de pedra. O sutra imortal perdido nele circulou automaticamente novamente. Esse sentimento era muito familiar para Zhou Wen. Ele teve o mesmo sentimento ao aprender o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria e as outras artes da energia primordial. Zhou Wen observou a estátua da raposa de 9 caudas se transformar em um estranho tigre preto. Não demorou muito para que ela se transformasse em uma vaca alada. Então, Zhou Wen viu a estátua de pedra na parede de pedra mudando constantemente, produzindo muitas estátuas que Zhou Wen nunca tinha visto ou ouvido antes. Pare de olhar, não importa se você está tentando o destino, mas quem vai comprar minhas coisas? O DeTeart estava muito ansioso. Embora ela também pudesse falar com alguém na internet, não era fácil enganar os outros para que viessem à montanha xadrez. Provavelmente não havia ninguém que ousasse vir. Mesmo que alguém ousasse vir, haveria tropas estacionadas do lado de fora. Estranhos não conseguiriam chegar perto da montanha xadrez. Dando mais um passo para trás, mesmo que alguém pudesse chegar perto da montanha xadrez, provavelmente não seria fácil encontrar alguém que pudesse entrar na montanha xadrez sem morrer. Depois que DeTeart ficou online, ela percebeu que os humanos eram muito mais fracos do que ela imaginava.
Zhou Wen já era considerado um dos humanos mais fortes. Zhou Wen ignorou DeTearte e continuou olhando para a parede de pedra. A transformação na parede de pedra havia passado por milhares de símbolos de bestas demoníacas. Zhou Wen sentiu que as bestas demoníacas tinham encantos e auras diferentes, mas não viu nada de especial. No entanto, o Sutra Imortal Perdido continuou circulando em um ritmo cada vez mais lento. Quando Zhou Wen não conseguia se lembrar de quantos símbolos de estátuas de pedra de bestas demoníacas ele tinha visto, o Sutra Imortal Perdido finalmente parou de circular. No segundo seguinte, o Sutra Imortal Perdido circulou loucamente. No entanto, o caminho e o modo eram completamente diferentes de antes. Tornou-se novamente uma nova arte de energia primordial. Esta arte de energia primordial era extremamente bizarra, dando a Zhou Wen uma sensação estranha. Quando ele circulou a arte de energia primordial, sua carne tremeu como se estivesse produzindo o rugido de um dragão. Seus tendões e ossos rugiram coletivamente como lobos e tigres enquanto seu cabelo se arrepiava como a espinha de um ouriço. Acabou fazendo-o parecer um dente de leão. Impossível! Como um humano pode obter maestria básica do legado do catálogo do Deus Demônio? Isso é impossível! Em sua caverna, os olhos da Tearca se arregalaram de surpresa, como se ela tivesse visto algo extremamente inacreditável. No entanto, Zhou Wen só havia adquirido maestria básica na arte da energia primordial. Ele ainda estava longe de condensar uma providência da vida. Depois que Zhou Wen retraiu seu olhar e ouviu a voz do Tearte ecoando em sua mente. Estranho, porque não há nenhuma demonização quando você cultiva o catálogo do Deus Demônio. Você não é um humano para começar. É apenas um olhar casual. Como eu poderia me tornar um demônio assim, certo? Zhou Wen disse indiferentemente. Ele realmente não havia dominado o catálogo da linhagem do Deus Demônio. Ele tinha acabado de ser simulado pelo Sutra Imortal Perdido, portanto, ele não sofreu o dano que o Tearte mencionou. O Tearte não disse mais nada. Tudo o que ela fez foi pedir a Zhou Wen para deixar o pavilhão de Erterras rapidamente. Zhou Wen colocou o vaso de flores na conta do caos antes de seguir o caminho de volta. Ele caminhou todo o caminho para fora da montanha xadrez até emergir da fenda, apenas para soltar um longo suspiro de alívio. Retorne e compre tudo o que preciso o mais rápido possível. Então, envie-os para mim através da flor do vazio, instruiu o Tearte. Depois que Zhou Wen retornou ao seu dormitório no acampamento, ele deu um suspiro de alívio. Ele decidiu não arriscar se aventurar em zonas dimensionais desconhecidas novamente. Devo pensar em uma maneira de lidar com os desejos do Tearte. Caso contrário, sempre serei solicitado a fazer isso e aquilo. É realmente problemático. Zhou Wen pensou sobre isso, mas não conseguiu encontrar uma boa solução. Nos próximos dias, Zhou Wen foi a uma cidade próxima para comprar alguns produtos químicos e equipamentos comuns. Ele então tentou teletransportar os itens para ela com a flor do vazio. A flor do vazio era realmente útil. Contanto que ele dissesse, abra, para a flor que se assemelhava a uma glória da manhã, sua flor formaria um portal espacial em miniatura. Tudo o que ele precisava fazer era jogar os itens lá dentro. O Tearte foi temporariamente apaziguado, mas ela pediu a Zhou Wen que se apressasse para uma cidade grande e comprasse tudo o que precisava. Embora Zhou Wen concordasse, ele não estava com pressa de voltar para a escola. Ele passou mais alguns dias no acampamento militar. Ele deixou os soldados se infectarem com as erupções cutâneas antes de injetá-los com o veneno para dar-lhes os anticorpos. Sem precisar temer o rio de sangue, sua força de combate também aumentou significativamente. Agora, os oficiais e soldados estavam chamando Zhou Wen de Dr. Zhou, no momento em que o viam. Eles nem precisavam dizer, pequeno. Claramente, eles mostravam profundo respeito por ele. No entanto, Zhou Wen não estava acostumado com isso. Ele claramente não conhecia nenhuma habilidade médica, então toda vez que era chamado de Dr. Zhou pelos soldados, ele achava estranho.
Os homens de Ansheng finalmente chegaram e trouxeram com eles informações sobre o Bureau de Inspetores Especiais. Muitos deles eram documentos confidenciais. Ansheng repetidamente exortou Zhou Wen a destruí-los imediatamente após tê-los lido. Ele não podia deixar ninguém mais vê-los. Zhou Wen estudou cuidadosamente a pilha espessa de informações, incluindo as explicações detalhadas dos vários departamentos do Bureau. Ela continha detalhes finos sobre cada departamento e escritório. Somente depois de lê-la Zhou Wen percebeu que o Special Inspector Bureau tinha uma gama muito grande de autoridade. Era quase o mesmo que a Embroidered Uniform Guard, uma polícia secreta que servia aos imperadores na China antiga. No entanto, as informações também mencionavam muitos dos elogios do Special Investigation Bureau. Muitos demônios vis foram capturados pelo Special Investigation Bureau. Eles perderam muitas vidas no processo. O estabelecimento inicial do Bureau era para atingir esses demônios inescrupulosos, bem como alguns oficiais da Federação e famílias ricas locais que secretamente realizavam uma variedade de atos nefastos. No entanto, conforme os tempos mudavam, seu poder crescia sem quaisquer restrições. O Bureau também mudou gradualmente. Havia um total de 15 filiais no Special Investigation Bureau. Eles estavam estacionados em 15 cidades importantes na Federação e eram responsáveis pela inteligência e supervisão das áreas próximas. Havia um total de 15 ministros que lidavam com uma filial, como Qiao Xiyuan, e todos eles eram especialistas no estágio épico. Além disso, eles tinham seus próprios pontos fortes, tornando-os incomparáveis aos especialistas épicos comuns. Isso não era tudo. Havia ainda mais especialistas na sede do departamento. Não havia necessidade de mencionar Shen Yushi. Embora ninguém nunca o tivesse visto atacar, todos que queriam machucá-lo haviam desaparecido deste mundo. Até o momento, não houve casos conhecidos de alguém que o tenha prejudicado com sucesso. Quando Jaque matou o filho do ex-diretor-geral do Departamento de Inspetores Especiais, o ex-diretor-geral quase enlouqueceu e usou meios excessivos para capturar Jaque. No entanto, devido à sua raiva, ele tomou algumas decisões irracionais e quase fez com que o departamento fosse destruído por Jaque. Sob ordens, Shen Yushi elaborou um plano para capturar Jaque e restabelecer a autoridade do departamento. Ao mesmo tempo, ele também recrutou muitos talentos, como Qiao Xiyuan. Além de Shen Yushi, havia também os 4 censores do departamento. Cada um deles era extremamente assustador, pois também havia alguns especialistas épicos. Depois de estudar cuidadosamente as informações, Zhou Wen percebeu que não era uma tarefa fácil para ele tocar no Bureau. Escaramuças de pequena escala não afetavam o Bureau de forma alguma, nem ele os faria sentir dor. Fim do capítulo. Capítulo 434 Mina de Cristal Primordial. Zhou Wen sentiu que não havia necessidade de um homem perder tempo com assuntos triviais, mas uma vez que ele decidisse o que queria fazer, ele tinha que ser implacável. Ele tinha que atacar para matar. Se a morte não fosse possível, ele tinha que perfurar a dor em seus ossos e figurativamente incutir medo em seus ossos. Zhou Wen achava que xingar, fazer ameaças duras, quebrar coisas e dar tapas na cara não tinha sentido. Mesmo se ele matasse 2 homens do Bureau do Inspetor Especial, mesmo que um fosse um ministro, seria considerado um assunto trivial para o Bureau. Eles poderiam simplesmente contratar outra pessoa para ser o ministro da filial. Zhou Wen não tinha forças para invadir a sede do Bureau e destruí-la ainda. Mesmo uma pessoa arrogante como Jaque estava presa pelo Bureau por 28 anos. Depois que ele saiu, ele não buscou vingança imediatamente no Bureau, mas seguiu ordens para capturar Zhou Wen. Isso provou o quão aterrorizante o Bureau era. Zhou Wen estudou por um longo tempo antes que uma notícia chamasse sua atenção. O Special Inspection Bureau era muito poderoso, mas era diferente das típicas famílias ricas. Eles eram apenas um departamento na Federação e recebiam um salário da Federação. Embora fosse muito fácil para um departamento como o Bureau ganhar dinheiro, Shen Yushi proibia estritamente a corrupção.
No momento, não havia casos de tais delitos. Zhou Wen realmente admirava Shen Yushi nesse aspecto. Ser capaz de controlar tal departamento a esse nível não era algo que qualquer um pudesse fazer. No entanto, depender apenas dos fundos da federação era claramente insuficiente para o Bureau operar. A principal renda do Bureau vinha de duas fontes. Uma era o patrocínio de várias grandes corporações e outra era uma mina de cristal primordial. De acordo com as informações que Ansheng lhe dera, 60% da renda do Special Inspector Bureau vinha dessa única mina de cristal primordial. Zhou Wen não era estranho às minas de cristal primordial. Na caverna de morcegos, havia bastante minério de cristal primordial. Como ele não conseguia tirá-lo, ele não prestou muita atenção a ele. Ele foi para a caverna de morcegos principalmente para caçar morcegos venenosos. Ele não tinha reaparecido à masmorra de instância recentemente, então todos os morcegos venenosos lá dentro já tinham sido eliminados por ele há muito tempo. Ele não tinha visitado a caverna de morcegos desde então. No entanto, depois de ler as informações sobre a mina de cristal primordial, Zhou Wen ficou agradavelmente surpreso. Os efeitos dos cristais primordiais eram semelhantes ao ouro primordial. Eles podiam ser usados para fazer armas de cristal primordial e até mesmo criar armas a laser. Esse tipo de laser tinha um certo nível de letalidade para criaturas dimensionais. Zhou Wen estimou que a produção de uma mina de cristais primordiais por um ano era aproximadamente a mesma dos cristais primordiais na caverna de morcegos. A mina de cristais primordiais do Bureau de Inspetores Especiais tinha depósitos ricos. Depois de cavar por vários anos, o número de cristais primordiais produzidos ainda era muito estável. Provavelmente não seria um problema minerar por mais 10 a 20 anos. Devido à proteção rigorosa da mina de cristais primordiais, havia apenas esta pequena informação. Não havia nenhuma informação específica sobre produção ou armazenamento, mas estimava-se que fosse bastante substancial. Toda vez que o Bureau precisava de dinheiro, um grande número de cristais primordiais era vendido. O que realmente despertou o interesse de Zhou Wen foi uma nota de rodapé. Algumas criaturas dimensionais do tipo terra ou pedra tratavam minérios de cristais primordiais como alimento que poderia catalisar sua evolução. Quando Zhou Wen viu a nota de rodapé, seus olhos brilharam. Sem hesitar, ele pegou seu telefone e mudou para a masmorra de instâncias Olu. Ele rapidamente chegou à caverna de morcegos venenosos e olhou para os minérios de cristais primordiais que se assemelhavam a estrelas. Zhou Wen invocou o Tyrant Behemoth. Com 3 a 4 metros de altura, o Tyrant Behemoth já era como um monstro. Quando viu os minérios de cristal primordial, seus olhos se iluminaram. Ele soltou um rugido e avançou, arranhou a parede de pedra e mordeu. Zhou Wen ficou atordoado quando viu o Tyrant Behemoth engolindo as pedras misturadas com cristais primordiais em seu estômago como doces. O Tyrant Behemoth não tinha intenção de parar. Ele mordeu os minérios de cristal primordial próximo sem parar. Ele até mastigou e engoliu muitas pedras. Ele não era nada exigente. Esse sujeito é realmente um monstro que pode comer 1000 montanhas diariamente. Zhou Wen não pôde deixar de se maravilhar. Embora também fossem criaturas míticas, o apetite da Banana Fairy e do Truffle Listener era muito menor do que o dele. Quanto a Demonic Neonate, ela nunca comeu nada desde que nasceu. O Tyrant Behemoth era como uma máquina de perfuração. Onde quer que fosse, ele mordia uma parede. Ele realmente estava deixando o Tyrant Behemoth faminto recentemente porque não tinha masmorras para explorar. Para economizar comida, Zhou Wen esperou até que ele estivesse extremamente faminto antes de dar-lhe um pouco de comida. Durante esse período, o Tyrant Behemoth não tinha comido nem metade de sua porção. Nem preciso dizer que ele nunca tinha se saciado. Agora que havia comida, ele não estava disposto a desistir. Ele comeu loucamente pela caverna de morcegos. Depois de meio-dia, ele tinha devorado todos os minérios de cristais primordiais de dentro. Seu estômago inchou. Esse sujeito, eu realmente não posso me dar ao luxo de criá-lo no futuro.
Se não fosse pela masmorra do jogo e pelos cristais primordiais na caverna de morcegos, Zhou Wen teria vontade de estrangular o Tyrant Behemoth até a morte. Ele tinha que matá-lo antes que ele se tornasse um pródigo glutão, para que não trouxesse desastre ao mundo. De repente, Zhou Wen viu Tyrant Behemoth arrotando de saciedade. Então, um brilho negro foi emitido de seu corpo antes de envolvê-lo completamente. Ele está prestes a evoluir para o estágio épico. Zhou Wen ficou imediatamente feliz. Se ele soubesse que os minérios de cristal primordial teriam um efeito tão grande em Tyrant Behemoth, Zhou Wen os teria trazido aqui há muito tempo. Que desperdício de todas aquelas cavernas de morcegos que ele triturou no passado. Depois de avançar para o estágio épico, Tyrant Behemoth deveria ser capaz de comer ainda mais. Os olhos de Zhou Wen brilharam de excitação quando ele pensou na mina de cristal primordial que o departamento possuía. Tyrant Behemoth continuou evoluindo. Zhou Wen não sabia quando ele terminaria de evoluir. No entanto, a caverna de morcegos no jogo era relativamente segura, então ele a deixou lá. Zhou Wen continuou estudando as informações sobre o departamento, especialmente as partes sobre a mina de cristal primordial. A mina de cristal primordial não ficava na cidade sagrada ou na capital. Em vez disso, estava em uma zona dimensional no deserto. No entanto, o Bureau já havia selado a zona dimensional, e um dos 4 principais inspetores do Bureau, Kai Jin, a vigiava com outros homens. Não seria fácil para ele entrar na zona dimensional para encontrar a mina de cristal primordial. Depois que Zhou Wen estudou um pouco, ele percebeu que havia muitas pessoas que estavam de olho na mina de cristal primordial, mas nenhuma delas teve sucesso. O principal motivo era que a zona dimensional em si era muito estranha. O Bureau confiava muito nessa estranheza. A pessoa média morreria sem saber o porquê assim que entrasse. De acordo com as informações, Ansheng e companhia definitivamente enviaram pessoas para lá. No entanto, os resultados não foram bons. Muitas pessoas foram enviadas, mas apenas 2 saíram vivas. Pouco depois que os 2 saíram, eles também encontraram problemas. Um deles enlouqueceu e o outro cometeu suicídio. A única informação que a família An tinha em mãos foi fornecida por essas 2 pessoas. Depois que Zhou Wen leu as informações, ele revelou um olhar de alegria. O lugar era realmente estranho, mas ele poderia tentar. Fim do capítulo. Capítulo 435 Sabre de Pedra. Zhou Wen estudou cuidadosamente as informações que Ansheng havia trazido, acreditando que o poder ali provavelmente era uma maldição. Quanto ao Truth Listener, ele tinha restrições muito fortes contra maldições. No entanto, ainda tenho que verificar a situação real antes de ter certeza. É melhor se eu puder encontrar um pequeno símbolo de palma e baixar a zona dimensional no meu telefone. Zhou Wen não planejou ir imediatamente para a mina de cristal primordial. Tyrant Behemoth ainda estava evoluindo, então era inútil mesmo se ele fosse lá. Não havia como ele cavar a mina sozinho. Mesmo se ele entrasse agora, não seria de muita utilidade e ele não poderia pegar muitos cristais primordiais. De acordo com a prática usual, Zhou Wen foi primeiro para o mar subterrâneo. O dragão negro agora tinha mais de 10 impressões de palma. Além das impressões de palma, outras partes de seu corpo também começaram a produzir furúnculos venenosos que mostravam alguma supuração. Depois que Zhou Wen desceu ao mar, os outros 8 dragões negros o atacaram, mas o dragão negro estava em estupor. Era como se ele quase tivesse perdido a consciência devido ao seu estado grogue. Pelo que parecia, deveria ser em breve. Zhou Wen estava encantado, esperando que algo caísse depois que o dragão negro morresse. Depois de escapar do mar subterrâneo, Zhou Wen não saiu do jogo imediatamente. Em vez disso, ele observou o céu como safira, mas não descobriu nada. Anteriormente, ele havia se aproximado apenas para morrer de repente. Provavelmente havia uma criatura aterrorizante no céu como Safira, mas, até o momento, ele não conseguiu descobrir sua existência.
Assim que Zhou Wen estava prestes a sair do jogo, ele de repente viu uma luz azul brilhar no distante céu safira. Era como um sinal de um eletrocardiograma enquanto brilhava no céu safira. A luz azul veio e desapareceu rapidamente. Ele esperou um pouco, mas não viu a luz azul aparecer novamente. Eu me pergunto o que é. Também deve ser uma criatura mítica, certo? Zhou Wen sabia que era inútil mesmo que soubesse o que era. Com sua força atual, matar um dragão negro acorrentado já era muito difícil. Ele não tinha chance de matar uma criatura mítica desenfreada. Não se sabia quando Tyrant Behemoth, que estava no meio da evolução na caverna de morcegos, completaria sua evolução. Depois de sair do jogo, Zhou Wen recebeu uma ligação de Ansheng. Jovem mestre Wen, há uma boa notícia para você. Nosso plano contra o Bureau está prestes a dar frutos, disse Ansheng. Zhou Wen ficou naturalmente encantado ao ouvir que o Bureau estava prestes a ter problemas, mas ele queria mandá-los pessoalmente para o inferno. Ansheng, já que está morto. Desejo deixar a montanha xadrez, disse Zhou Wen. Claro que pode. O Bureau provavelmente não tem tempo para lidar com você agora. Vou mandar alguém te levar de volta para a escola amanhã, disse Ansheng. Tudo bem, nem já que é páreo para você, então não vai ser fácil encontrar alguém para te proteger agora. Você pode decidir por si mesmo. Ansheng fez uma pausa antes de perguntar, por que você vai voltar para a cidade guia? Você não tem parentes lá, certo? Há algumas coisas em casa que eu quero trazer de volta. A propósito, você pode obter um passe de entrada para a cidade antiga guia. Quero dar uma olhada quando voltar, disse Zhou Wen. Isso é fácil. Vá para lá imediatamente. Vou ligar para providenciar, disse Ansheng diretamente. Depois de desligar, Zhou Wen arrumou suas coisas e foi contar a Qin Wufu sobre sua partida. Ele não só queria voltar para a cidade guia, mas também tinha que ir para a mina de cristal primordial do Bureau do Inspetor Especial. O motivo pelo qual ele queria ir para a cidade guia primeiro era que ele queria ver se havia um sabre de pedra na fornalha na plataforma do Deus do Fogo na realidade. No jogo, o sabre de pedra era apenas uma ilusão. Ele não podia tocá-lo de jeito nenhum, então ele queria dar uma olhada enquanto estava no caminho. Você está realmente indo embora? Se você estiver disposto, você pode ficar aqui. Eu vou deixar você ser o capitão da unidade de operações especiais e ficar no comando dessas pessoas. Eu vou ficar no comando de explicar ao supervisor. Qin Wufu queria que Zhou Wen ficasse para trás. Ele sentiu que era um desperdício Zhou Wen voltar para a escola. Supervisor, eu ainda sou um estudante, afinal. Eu ainda deveria me concentrar nos meus estudos, disse Zhou Wen. Tudo bem então. Existem de fato algumas figuras impressionantes no Sunset College, especialmente o chanceler Leng. Chamá-lo de a pessoa mais forte abaixo do estágio mítico não é um exagero. Será benéfico para você aprender mais com ele, disse Qin Wufu. Zhou Wen assentiu levemente. Então eu vou embora agora. Tão rápido? Qin Wufu ficou um pouco surpreso. Não faz sentido ficar mais uma noite. Eu ainda tenho alguns assuntos para resolver, disse Zhou Wen. Tudo bem então. No entanto, você tem que se despedir desses caras. Caso contrário, eles definitivamente vão me devorar, disse Qin Wufu com um sorriso. Depois de deixar a montanha xadrez, Zhou Wen foi direto para a cidade guia na Pedra Mutante Xi. Quando ele deixou a cidade guia, ele era apenas um jovem no estágio mortal. Agora, em menos de um ano, ele havia avançado para o estágio épico. Ele estava muito diferente de antes. Quando ele chegou à cidade antiga guia novamente, Zhou Wen se lembrou da questão dele participando do teste de combate com Li Xuan. Parecia algo que tinha acontecido há muito tempo. Depois de entrar na cidade antiga, ele viu exemplos dispersos de pessoas lutando contra os soldados esqueletos. Zhou Wen circulou ao redor deles e se dirigiu mais para dentro da cidade antiga. Embora ele só tivesse visitado na vida real uma vez, ele tinha jogado o jogo inúmeras vezes.
Ele estava muito familiarizado com a cidade antiga Guia, então ele chegou rapidamente à plataforma do Deus do Fogo. Os pássaros de fogo na plataforma do Deus do Fogo naturalmente não podiam machucar Zhou Wen. Zhou Wen subiu as escadas e eles se aglomeraram em sua direção. Enquanto Zhou Wen circulava o Sutra do Soberano Antigo, os pássaros de fogo voaram de volta automaticamente. Quando ele chegou ao topo da plataforma do Deus do Fogo, não era muito diferente do jogo. O layout era idêntico, exceto que era caricatural no jogo. Parecia mais fofo e mais antigo na vida real. Havia chamas queimando na fornalha de pedra manchada, assim como um sabre de pedra. Parecia um pouco mais grosseiro do que o do jogo. Provavelmente era feito à mão. Havia buracos e padrões de pedra natural na lâmina. Apenas a ponta da lâmina parecia fina e afiada. Isto poderia ser considerado um sabre de pedra parcialmente feito pelo homem. Zhou Wen circulou o Sutra do Soberano Antigo e convocou a alma da vida do Soberano Antigo para prendê-lo a ele antes de colocar sua mão na fornalha de pedra. As chamas na fornalha pareciam sentir algo enquanto se separavam automaticamente. Sem queimar a palma de Zhou Wen, elas revelaram o sabre de pedra na fornalha. Zhou Wen segurou o sabre de pedra com a palma da mão e imediatamente sentiu a aspereza única da pedra. Estava um pouco frio ao toque. Ele o apertou firmemente. Eu o agarrei. O sabre de pedra realmente existe na vida real. Zhou Wen ficou alarmado. Fim do capítulo. Capítulo 436. Não chore, vale. No momento em que agarrou o sabre de pedra, Zhou Wen imediatamente sentiu uma aura antiga saindo dele. Isso deixou sua mente cambaleando enquanto ele involuntariamente apertava o punho. Com um puxão suave, ele começou a puxar o sabre de pedra. Zhou Wen imediatamente sentiu toda a cidade antiga de Gaide tremer. Chamas saíram da fornalha, como se inúmeras vidas estivessem rugindo lá dentro. A expressão de Zhou Wen mudou um pouco quando ele imediatamente pressionou o sabre de pedra para trás. Só então a sensação aterrorizante desapareceu. Este sabre de pedra, não me diga que é como a caixa de jade na montanha de xadrez. É um item que sela a zona dimensional. Zhou Wen soltou o sabre de pedra, com medo de tocá-lo. Embora ele não soubesse as consequências de puxar o sabre de pedra, Zhou Wen escolheu não tocá-lo. Somente quando ele saiu da plataforma do Deus do Fogo, Zhou Wen percebeu que algo estava errado. Os soldados esqueletos eram mais comuns na cidade antiga de Gaide, com os generais esqueletos sendo a minoria. Agora, Zhou Wen viu mais de 10 generais esqueletos por perto. Ele não os tinha visto quando entrou. Claramente, eles tinham acabado de aparecer. De fato, há efeitos do meu puxar o sabre de pedra. Zhou Wen continuou caminhando e descobriu que havia de fato muitos generais esqueletos. Já era impressionante o suficiente encontrar um ou dois generais esqueletos na cidade antiga, mas Zhou Wen acabou vendo mais de 50 ao longo do caminho. Ele não tinha ideia de quantos havia perdido. O aparecimento de tantos generais esqueletos encantou a guarnição. Eles só conseguiam matar soldados esqueletos na maioria das vezes, mas agora havia tantos generais esqueletos. As taxas de queda aumentadas naturalmente os excitaram. Zhou Wen estava um pouco preocupado. Com base na situação atual, se o selo da zona dimensional fosse removido, a situação seria pior do que ele imaginava. Depois de retornar à sua antiga residência e ficar a noite inteira, Zhou Wen partiu para a mina de cristal primordial do Bureau do Inspetor Especial no dia seguinte. A zona dimensional onde a mina estava localizada era chamada de Vale Não Chore. A lenda dizia que era um vale muito bonito com um jovem casal vivendo nele. A mulher plantou flores no vale enquanto o homem subia a montanha para caçar. Eles levavam vidas como um casal imortal. Uma vez, o homem não retornou depois de subir a montanha para caçar. A mulher esperou amargamente por seu retorno, mas ele não voltou. Depois disso, os moradores próximos continuaram a ouvir os ruídos de soluços vindos do vale da montanha. Quase nunca parava. Alguns moradores foram ousados e entraram no vale durante o dia.
Então, eles perceberam que a mulher estava morta há muito tempo. Seu corpo havia secado e havia uma faca em seu abdômen. Parecia que ela havia cometido suicídio. Claro, essas eram apenas lendas. Não havia choro dentro do Vale Não Chore, mas desde as tempestades dimensionais, gritos soavam do vale, mas não eram daquela mulher. Qualquer um que entrasse no vale choraria involuntariamente. Não importa o quanto tentassem, eles não conseguiam se controlar. Se fossem muito fundo, morreriam sem motivo em meio ao choro. O Bureau havia claramente compreendido o segredo do Vale Não Chore, então eles podiam se mover livremente sem serem afetados pela força misteriosa. No entanto, as outras facções enviaram um grande número de pessoas para descobrir o segredo do Vale Não Chore e roubar a mina de cristal primordial de dentro. Eles retornaram sem sucesso e muitas pessoas morreram. Isso incluía as pessoas da família An. Apenas 2 sobreviveram ao Vale Não Chore, e foi graças a eles que a família An obteve a informação. Zhou Wen suspeitou que o poder do soluço era semelhante ao poder de uma maldição. O ouvinte da verdade era eficaz contra maldições. Portanto, Zhou Wen decidiu tentar entrar no Vale Don't Cry. Se ele realmente pudesse restringir os poderes do Vale Don't Cry, ele teria uma chance de entrar na mina de cristal primordial. Claro, Zhou Wen não correu o risco de entrar. Primeiro, Tyrant Behemoth não havia terminado de evoluir. Segundo, ele queria encontrar o pequeno símbolo da palma do lado de fora. Se ele pudesse encontrá-lo, ele poderia tentar no jogo. Isso aumentaria sua confiança. Reticências. Na família An de Luoyang, An Tianzhu franziu a testa para An Sheng e disse: "O que você quer dizer com perder o contato com o pirralho?" Quando ele foi para a cidade antiga de Gaide, ele ainda manteve contato comigo. No entanto, depois disso, não houve nenhuma notícia. Já se passaram 4 dias e não houve nenhuma notícia dele. Ele não voltou para Luoyang ou para a cidade de Gaide. Também não há notícias dele na montanha de xadrez, disse An Sheng. Então, onde ele está? An Tianzhu perguntou. An Sheng ponderou por um momento antes de dizer: "Supervisor, acho que ele pode ter ido ao Bureau." Bobagem. O que ele pode fazer no Bureau? Ele realmente acha que pode se tornar um inimigo do Bureau só porque matou Jaque? An Tianzhu colocou a xícara de chá pesadamente na mesa. An Sheng disse com um sorriso amargo: "O jovem mestre Wen pode parecer gentil e de temperamento brando, como se não se importasse com nada. No entanto, ele é extremamente obstinado e inflexível como você. O Bureau continua intimidando-o, então o jovem mestre Wen definitivamente não os deixará escapar. Ele me pediu informações sobre o Bureau antes. Ele deve ter ido procurar problemas com eles. Que bobagem! Tornar-se arrogante e convencido só por causa de uma pequena conquista. Ele realmente tem uma opinião exagerada de suas habilidades. Ele acha que é invencível só por matar um Jaque." An Tianzhu disse com raiva: "Supervisor, não acho que o jovem mestre Wen seja uma pessoa precipitada. Acho que ele tem suas próprias ideias e pode realmente fazer algo", disse An Sheng. "O que ele pode fazer? Não vamos falar sobre Shen Yushi, de quem tenho que ter cuidado. No entanto, nenhum de seus 4 sensores é mais fraco que Jaque. Eles são personagens extremamente difíceis. Seria bom se ele só quisesse desabafar sua raiva e matar alguns dos lacaios, mas se ele realmente ousar ir para a sede do Bureau de Inspetores Especiais, ele definitivamente morrerá." An Tianzhu fez uma pausa antes de dizer: "Se ele matar apenas alguns lacaios para desabafar sua raiva, ele seria um porco estúpido. Fazer algo assim não o ajudará em nada. Só fará com que o Bureau o vise ainda mais. O jovem mestre Wen não é uma pessoa sanguinária. Ele naturalmente não mataria alguém para desabafar sua raiva." An Sheng pensou consigo mesmo: "Provavelmente é você que gosta de matar pessoas, certo? Humph, quem sabe que bobagem ele fará. Traga-o de volta", disse An Tianzhu. "Supervisor, você não disse que não se importa com ele?" An Sheng perguntou. "Claro que não me importo com ele. É melhor que ele esteja morto. Só tenho medo de que ele seja preso vivo pelo FBI."
Isso não faria com que o de casa surtasse. Tianzhu olhou feio para Ansheng e disse, vá imediatamente. Não importa o que você faça, você tem que trazê-lo de volta. Sim, irei para a capital imediatamente, respondeu Ansheng. Fim do capítulo. Capítulo 437 Dragão Demônio de Sangue Verdadeiro. Shen Yushi estava de mau humor recentemente. Um dos oficiais do Bureau havia traído o Bureau e roubado muitos arquivos secretos. Os arquivos secretos continham algumas das operações do Special Inspector Bureau, mas essas operações eram realizadas para atingir certos membros das 6 famílias. A exposição desses arquivos secretos imediatamente fez com que o Bureau se tornasse um alvo público. O Bureau era originalmente o cão de guarda das 6 famílias. Para ele tentar morder seu mestre, o resultado era palpável. Shen Yushi já estava em uma situação terrível. A única coisa com a qual ele podia se alegrar era que a patente do inspetor não era alta o suficiente. Os arquivos que ele havia roubado eram apenas uma parte muito pequena do coletivo e não envolviam nenhum segredo essencial. Embora o arquivo contivesse apenas alguns dos membros menos importantes das 6 famílias, Shen Yushi ainda estava sendo questionado e forçado a se explicar às 6 famílias. Por isso, o Bureau também pagou um preço alto. A família Cap, da qual Liz fazia parte, fornecia enormes quantias de ajuda financeira ao Bureau todos os anos. Na verdade, as 6 famílias deram ao Special Inspector Bureau a mesma quantia de financiamento, mas esse financiamento foi cortado por todas as 6 famílias pouco antes da transferência ser feita. Embora as desculpas usadas fossem diferentes, Shen Yushi sabia muito bem que isso era apenas um pequeno aviso deles. Não era só isso. Alguns dos inspetores que investigaram as 6 famílias também encontraram alguns problemas. Embora ninguém tenha morrido, Shen Yushi sabia que não seria tão simples se algo assim acontecesse novamente. Tianzhu, sua vingança veio muito rápido. Shen Yushi já havia adivinhado quem havia feito tudo isso. Além de Tianzhu, não havia mais ninguém. Até já que havia falhado. Esta família está ficando cada vez mais espinhosa. Assim que Shen Yushi estava pensando profundamente sobre o que fazer a seguir, ele ouviu uma batida na porta. O diretor-geral da Northern Ice City já concordou com o nosso acordo. Esta é a tabela de preços que eles ofereceram. A secretária entregou um documento a Shen Yushi. Shen Yushi olhou cuidadosamente para a tabela de preços e franziu a testa. Porque é 30% mais caro do que o que discutimos anteriormente. A Northern Ice City disse que o Aurora Pit produzido no lado deles está diminuindo, então eles querem aumentar os preços. Este é o menor preço que eles podem aceitar, disse o secretário, desamparado. O que eles querem dizer com diminuir? Está claro que eles sabem que precisamos urgentemente de Aurora Pit. É apenas uma demanda exorbitante. Shen Yushi bufou friamente, mas se sentiu um tanto impotente. No entanto, a situação financeira atual do Bureau era terrível. Eles originalmente esperavam o financiamento das 6 famílias, mas agora que o financiamento havia sido cortado, seria difícil para o Bureau operar normalmente, muito menos comprar o caro Aurora Pit. Parece que só podemos usar os cristais primordiais nas reservas. Depois de pensar muito, Shen Yushi só conseguiu chegar a esta solução. A quantidade da mina de cristais primordiais no Bureau de Investigação Especial excedeu a imaginação de todos. Nem mesmo Shen Yushi esperava uma quantidade tão grande de reservas quando começou a minerar. No entanto, Shen Yushi não tinha pressa em sacar a mina de cristais primordiais. Todo ano, ele vendia apenas algumas toneladas. Quanto ao grande número de minérios de cristais primordiais, eles eram armazenados no depósito sob a mina. Se ele retirasse todos os minérios de cristais primordiais, o futuro Bureau não teria que se preocupar com financiamento por décadas. Claro, Shen Yushi definitivamente não deixaria ninguém saber que o Bureau do Inspetor Especial tinha uma quantia tão grande de riqueza. Até as 6 famílias pensaram que a mina de cristais primordiais era apenas uma mina comum. Continue discutindo com a cidade do Gelo do Norte. Tente baixar o preço o máximo possível.
Shen Yushi disse ao seu secretário. Mesmo tendo dinheiro, ele definitivamente não poderia desperdiçá-lo. Aqueles cristais primordiais seriam de grande utilidade no futuro. A menos que fosse um último recurso, Shen Yushi não queria usar uma única onça. Sim, diretor-geral, respondeu o secretário. Shen Yushi pegou o relatório de investigação de Luo Yang e leu por um tempo. Ele não pôde deixar de franzir a testa e dizer, nem já que conseguiu trazer Zhou Wen de volta da família An, então quem devo enviar? Por um momento, Shen Yushi não conseguiu pensar em um bom candidato. Era ainda mais difícil conseguir alguém do rei não coroado de Luo Yang, a família An. Ele imaginou que Jaque seria capaz de resolver esse assunto, mas Jaque falhou. Vamos pensar sobre isso com cuidado novamente. Shen Yushi não tinha intenção de desistir. Embora Jaque tivesse falhado, o assunto de Wang Mingyuan era muito importante. As 6 famílias lhe deram uma ordem que tinha que ser obedecida, então ele tinha que investigar completamente, não importa o que acontecesse. Mesmo que ele estivesse disposto a desistir, as 6 famílias não desistiriam. Zhou Wen caiu sobre o pico de uma colina enquanto observava o vale não muito longe com seus binóculos. O vale era o lendário Vale, Donticrai Valley. De fora, a entrada não era muito grande. Provavelmente era o suficiente para 3 a 4 caminhões passarem. Havia postos de controle construídos e detalhes de patrulha. No entanto, estes não eram essenciais. As patrulhas eram realizadas por inspetores comuns que estavam apenas no estágio lendário. Não seria difícil para ele atacar o Vale Não Chore. Na verdade, muitas pessoas já tinham entrado antes, mas não houve muitas que saíram vivas. O departamento claramente não focou a defesa no exterior. A mina de cristal primordial era provavelmente sua defesa principal. Um dos 4 sensores, Kaijin, provavelmente estava estacionado lá. Zhou Wen não estava muito familiarizado com Kaijin, mas as informações que Ansheng lhe dera mencionavam essa pessoa em detalhes. Ele mantinha um perfil muito baixo, o mais baixo entre os 4 sensores. Não havia muitas informações sobre ele além de que ele era bom com o sabre. No entanto, como Shen Yushi estava disposto a entregar uma mina de cristal primordial tão importante para ele, ele podia dizer que essa pessoa não era simples. Drones voavam de vez em quando, então Zhou Wen teve que se esconder nas sombras enquanto continuava observando a situação no Vale Donticrai. A distância ainda é muito grande. Não consigo ver se há um pequeno símbolo de palmeira ali. Tenho que me aproximar. Zhou Wen pensou por um momento e convocou o Truth Listener. Ele se escondeu na grama do pico e o deixou dar uma olhada. O Truth Listener tinha apenas o tamanho de um dedo, um alvo relativamente pequeno que uma pessoa comum não conseguia ver. Um radar comum não descobriria sua existência. O Truth Listener correu rapidamente pela grama e florestas e, logo, se aproximou da entrada do vale. A ordem de Zhou Wen era deixá-lo procurar o pequeno símbolo de palmeira. O Truth Listener não chegou nem perto do posto de controle. Sob a cobertura da grama, ele circulou ao redor da entrada do vale, mas não conseguiu descobrir nada. Como não consigo encontrar o pequeno símbolo de palmeira, tenho que entrar eu mesmo para tentar. No momento em que Zhou Wen estava pensando em como entrar, seu telefone vibrou. Tirando-o para dar uma olhada, ele descobriu que uma notificação apareceu no jogo. Matou uma criatura mítica, True Blood Dragon. Descobriu um cristal dimensional. Fim do capítulo. Capítulo 438 Corpo verdadeiro do dragão demônio. Dragão demônio de sangue verdadeiro. O que é isso? Zhou Wen ficou atordoado por um segundo. Quando percebeu o que estava acontecendo, ficou imediatamente feliz. Ele rapidamente pegou seu telefone e entrou na masmorra do campo de batalha de Zhuolu, controlando o avatar cor de sangue para correr em direção ao mar subterrâneo. O cristal que o dragão negro deixou cair não será engolido pelos outros dragões negros, certo? Zhou Wen estava um pouco preocupado, mas percebeu que era um jogo, não a realidade. Era improvável que os dragões negros fossem tão inteligentes. Ele correu para o mar subterrâneo e mergulhou.
Logo, ele viu 8 dragões negros puxando a carroça de guerra. Um deles havia sumido. Eu me pergunto onde o dragão negro morreu. Zhou Wen sentiu uma leve dor de cabeça, mas provavelmente estava por perto. Zhou Wen não ousou deixar o avatar cor de sangue morrer. Se ele morresse, o que quer que tivesse caído desapareceria. Ele controlou o avatar cor de sangue para se virar e atrair os 8 dragões negros para fora da superfície da água. Então, ele os levou em uma perseguição alegre e os levou para um local perto da costa. Só então ele usou o teletransporte para se livrar deles e circular de volta de outra direção. Quando Zhou Wen retornou ao local onde havia encontrado os 8 dragões, ele não passou muito tempo procurando. Ele viu um tesouro brilhar no fundo do mar. Ele mergulhou e viu uma pérola que parecia uma pérola de dragão no fundo do mar. Dentro da pérola havia uma sombra de dragão negro, era um cristal de habilidade de energia primordial. Zhou Wen não teve tempo de olhar com cuidado quando obteve o cristal de habilidade de energia primordial. Ele primeiro controlou o avatar cor de sangue para deixar o mar subterrâneo, caso ele acabasse sendo perseguido pelos 8 dragões. Agora que ele não tinha a habilidade de se teletransportar, não seria fácil para ele escapar dos 8 dragões se ele fosse enredado por eles. Depois de retornar à caverna de morcegos, Zhou Wen avaliou cuidadosamente o cristal de habilidade de energia primordial do dragão demônio de sangue verdadeiro. Cristal de dragão demônio de sangue verdadeiro, mítico. Requisito: força 40, veneno 21, providência da vida que aumenta a constituição, alma da vida que aumenta a constituição. Já obtive 40 pontos de força. Embora eu não saiba por que há um requisito de status de veneno, ele também atingiu o requisito. Gostaria de saber se o Sutra do Soberano Antigo pode ser considerado uma providência da vida e alma da vida que aumentam a constituição. Zhou Wen encontrou uma caverna isolada e se preparou para tentar. Ele trocou sua arte de energia primordial para o Sutra do Soberano Antigo antes de deixar a alma da vida soberana antiga se fundir com ele. Quando Zhou Wen tentou absorver o cristal de dragão demônio de sangue verdadeiro novamente, o cristal parecido com uma pérola de dragão imediatamente emitiu uma luz ofuscante. Fios de gás preto vazaram do cristal e atingiram o corpo do avatar cor de sangue. Logo, Zhou Wen percebeu que algo estava errado. Seus músculos estavam se expandindo e seus ossos estavam crescendo enquanto ele ficava mais alto em um curto período de tempo. Ele tinha cerca de 2 metros de altura. Além disso, havia escamas crescendo em seu corpo. No entanto, as escamas não eram pretas. Sob o reflexo do corpo soberano antigo, as escamas pareciam cristais de sangue. Zhou Wen sentiu todo o seu corpo doer, e o topo de sua cabeça parecia estar prestes a ser perfurado. Sua espinha doía terrivelmente como se uma lâmina estivesse cortando sua carne. Zhou Wen suportou a dor até que a energia do cristal derreteu completamente em seu corpo. Só então ele se sentiu muito melhor. No entanto, usando a função de câmera selfie do telefone para dar uma olhada em si mesmo, ele percebeu que era como um dragão humanoide. Além da falta de cauda de dragão, ele tinha chifres na cabeça. Barbatanas de dragão também cresceram em suas costas. Seu corpo também estava coberto de escamas. Ele não parecia uma pessoa. Ele rapidamente parou a habilidade de energia primordial que tinha acabado de adquirir. Então, Zhou Wen sentiu seu corpo murchar como um balão. Ele imediatamente encolheu para seu tamanho original enquanto as escamas e chifres de dragão desapareciam de seu corpo. Só então Zhou Wen deu um suspiro de alívio. Ele olhou rapidamente para as estatísticas no jogo e viu que o jogo já havia exibido uma notificação: absorveu o cristal do dragão demônio de sangue verdadeiro. Obteve a habilidade de energia primordial mítica, corpo verdadeiro do dragão demônio. Embora seja uma habilidade de energia primordial mítica, esta imagem é um pouco estranha. Zhou Wen tentou usar o corpo verdadeiro do dragão demônio novamente e descobriu que esta habilidade de energia primordial mítica só poderia ser usada quando ele usasse a alma de vida soberana antiga inversa. Ele não conseguia se transformar ao usar outras artes de energia primordial.
Depois de ativar o corpo verdadeiro do dragão demônio, Zhou Wen olhou para si mesmo através da câmera e não conseguiu reconhecer que era ele. No brilho semelhante ao sol, estava um dragão humanoide vermelho sangue. Como a luz era muito forte, ele só conseguia ver a silhueta de um dragão humano cor de sangue. Parecia estranho, não importa como ele olhasse. O corpo verdadeiro do dragão demônio durou cerca de 10 segundos antes de Zhou Wen encontrar sua energia primordial esgotada, pois ele retornou automaticamente à forma humana. O Sutra do Soberano Antigo não fornece energia primordial ilimitada. Este corpo verdadeiro do dragão demônio pode durar apenas cerca de 10 segundos. Eu me pergunto o quão poderoso ele é. Zhou Wen não ousou tentar na realidade, então ele voltou ao jogo e primeiro moeu alguns cristais de energia primordial para repor sua energia primordial antes de ir para o mar subterrâneo. Como ele havia reiniciado a masmorra do jogo enquanto moía cristais de energia primordial, ele mais uma vez encontrou 9 dragões negros quando chegou ao mar subterrâneo. Vendo os 9 dragões negros atacando, Zhou Wen ativou seu corpo verdadeiro do dragão demônio antes de atacar os 9 dragões negros na forma de um dragão humanoide que emitia uma luz aterrorizante. Cerca de 10 segundos depois, Zhou Wen sentiu como se tivesse se tornado o Superman. A força e a velocidade de seu corpo poderiam realmente colidir de frente com o dragão negro. Ele não estava em desvantagem alguma. Ele era como um dragão humanoide. 10 segundos depois, Zhou Wen retornou à sua forma original. Não demorou muito para que ele fosse morto pelos 9 dragões negros. Que pena! Se eu pudesse usar o corpo verdadeiro do dragão demônio enquanto estivesse no estado de matador, eu poderia invadir o Bureau e destruir a sede do Bureau, eliminando sua existência. Zhou Wen se sentiu cheio de arrependimento. No entanto, 10 segundos foram o suficiente para Zhou Wen fazer muitas coisas. Ele simplesmente não conseguia usar nenhuma outra habilidade de energia primordial nesses 10 segundos. Se sua energia primordial fosse gasta, o corpo verdadeiro do dragão demônio pararia automaticamente, impedindo-o de durar até 10 segundos. Não é que eu não possa usar o Demon Dragon Trubari por muito tempo. Eu posso simplesmente moer alguns cristais de energia primordial no jogo. Depois que o Demon Dragon Trubari acabar, eu vou encontrar um lugar para absorver cristais de energia primordial. No entanto, nesse caso, eu ainda vou precisar de algum tempo de buffer. Zhou Wen estava bastante satisfeito com o Demon Dragon Trubari. Força e velocidade míticas eram tão verdadeiras quanto possível. Mesmo que ele não usasse nenhuma habilidade de energia primordial, ele poderia facilmente matar uma criatura épica com sua força e velocidade. É hora de fazer aquela flor arrogante pagar o preço. Zhou Wen abriu animadamente a masmorra de instância de Chess Mountain e se preparou para dar uma lição à flor. Ele queria encontrar sua fraqueza e nunca mais ser intimidado por ela. Como Tyrant Behemoth não havia evoluído com sucesso, Zhou Wen só podia se esconder em uma caverna e esperar que ele completasse sua evolução antes de ir para o Don't Cry Valley. Ele não tinha mais nada para fazer além de jogar. Fim do capítulo. Capítulo 439. Retornando ao pavilhão de Erterras. O avatar cor de sangue chegou na frente do penhasco da montanha Chess Mountain. Zhou Wen não tinha nada a temer no jogo. Ele endireitou as costas e invocou a Overlord Sword. Com um movimento, ele cortou com a roda astral demoníaca que foi contra os céus. A roda de luz vermelho sangue imediatamente rasgou e cortou a flor na parede da montanha. A pétala da flor caiu silenciosamente. A roda astral demoníaca imediatamente quebrou a pétala com o impacto. Zhou Wen queria saber quais truques a flor tinha na manga quando de repente viu o avatar cor de sangue cair no chão. A tela do jogo também ficou preta. Zhou Wen sentiu seu corpo ficar frio. Felizmente, ele não teve muito conflito com DeTeart, caso contrário, ele já seria um cadáver podre. Como eu morri? Eu só vi uma pétala cair antes de morrer, Zhou Wen pensou consigo mesmo. Era óbvio que o poder dos desejos da flor não compartilhava o mesmo sistema que os poderes relacionados à maldição, mas também podia matar.
Eles claramente matam as pessoas da mesma forma, então por que o poder dos desejos não seria contido pela alma de vida de nulificação maligna? Zhou Wen estava um tanto deprimido. Pingando uma gota de sangue para reviver, ele chegou na frente do penhasco da montanha xadrez. Zhou Wen usou todas as técnicas de ataque que conhecia, assim como todos os tipos de bestas companheiras, mas o resultado foi o mesmo. Enquanto a flor deixasse cair uma pétala, o avatar cor de sangue morreria imediatamente. Não havia chance de sobrevivência. Zhou Wen também tentou deixar o neonato demoníaco atacar com sua espada ancestral de longe, mas antes que a espada ancestral chegasse, as pétalas caíram e o avatar cor de sangue desabou no chão mais uma vez. O jogo acabou. Que tipo de flor ruim é essa? Ela dá uma chance a outras 5. Depois das repetidas mortes de Zhou Wen, ele teve vontade de quebrar seu telefone. Não importava o quão fortes as outras criaturas dimensionais fossem, ele podia pelo menos ver algumas possibilidades. Ele não podia matá-las agora apenas porque lhe faltava força. Quando ele tivesse força suficiente no futuro, ele naturalmente teria a chance de matá-los. No entanto, esta flor não lhe dava nenhuma esperança. Se uma pétala caísse, ele morreria de qualquer maneira. Zhou Wen se acalmou e começou a considerar o problema em relação à flor. Ele entrou no jogo novamente e desta vez, Zhou Wen não atacou a flor. Ele tentou ignorá-la antes de escalar a parede da montanha. No entanto, para sua surpresa, quando Zhou Wen não atacou a flor também não o atacaria. Ela continuou crescendo silenciosamente na parede da montanha como uma flor silvestre comum. Zhou Wen já tinha experiência em escalar a montanha xadrez, então ele fez o mesmo no jogo. Ela tinha uma força extremamente poderosa que puxava seu corpo, tornando extremamente difícil subir mais alto. Depois de lutar para chegar ao pico, ele encontrou uma escada de pedra que levava ao topo da montanha, assim como na realidade. Havia uma pedra enorme que parecia um pãozinho a vapor. Havia uma caixa de jade branca como a neve embutida no centro da pedra. Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para tocar a caixa de jade, mas ele falhou. Sua palma passou pela caixa de jade como se fosse um fantasma, não algo real. Como esperado, esta caixa de jade é semelhante ao sabre de pedra. Ela suprime zonas dimensionais, então é impossível tocá-la no jogo. Ela só pode ser obtida na vida real. Embora Zhou Wen fosse ganancioso, ele sabia que muitas pessoas seriam mortas se as restrições de uma zona dimensional fossem removidas. Ele não aguentaria de jeito nenhum. Quando ele desceu a montanha, Zhou Wen viu a flor na parede da montanha. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. Anteriormente, quando o Teart me fez entrar na Chess Mountain, eu não fui pela passagem da montanha, mas por uma fenda perto das raízes da flor. Será que essa flor é a chave para entrar na Chess Mountain? Este é um túnel secreto. Mas como posso fazer a flor abrir a passagem para a Chess Mountain para mim? Eu me pergunto se implorar é útil. Zhou Wen pensou consigo mesmo enquanto tentava. Afinal, não exigiu muito esforço. Pequena flor, você pode me ajudar a abrir o caminho para a Chess Mountain? Zhou Wen perguntou à flor. No entanto, a flor não reagiu de forma alguma. Não parecia ter nenhuma intenção de se incomodar com ele. Não funciona. Zhou Wen pensou em usar a Void Flower. Como as duas eram flores e poderiam até estar conectadas uma à outra, ele decidiu gritar para a flor na língua que o Teart lhe havia ensinado. Significava, abra, Rumble. Quando uma pétala de flor caiu, toda a Chess Mountain tremeu. Uma fenda na montanha se abriu perto das raízes da flor. Realmente funciona. Então todas aquelas mortes anteriores foram em vão. Zhou Wen estava um tanto deprimido. No entanto, quando pensou na montanha de cristais de alto valor e na dúzia ou mais de ovos de companheiros míticos na montanha xadrez, Zhou Wen parou de se preocupar com isso. Ele controlou o avatar cor de sangue para entrar correndo. Tudo estava igual quando Teart o levou para dentro. Pouco tempo depois, ele chegou ao pavilhão de Terras na barriga da montanha.
Zhou Wen ainda seguiu o método anterior e desceu a parede da montanha antes de pular no rio e nadar em direção ao pavilhão de Erterras. Depois de nadar por um tempo, ele sentiu que algo enorme estava se aproximando do avatar cor de sangue. Zhou Wen já era experiente e não se incomodou com isso. No entanto, muito rapidamente, os tentáculos vermelhos ou grama aquática o envolveram e puxaram o avatar cor de sangue para o rio. Antes que Zhou Wen pudesse fazer qualquer coisa, a tela do jogo ficou preta. Puta merda, o que está acontecendo? Zhou Wen se sentiu deprimido. Ele tinha feito tudo de acordo com o método anterior. No entanto, sem a flauta de osso no jogo, não havia como fazer o avatar cor de sangue morder a flauta de osso ao entrar no rio. Provavelmente era aí que estava o problema. Como o método não funciona, tenho que forçar minha entrada. Zhou Wen não tinha como colocar a flauta de osso no jogo, então ele não teve escolha a não ser desistir de seu caminho anterior. Invocando a armadura de pedra, ele segurou a espada Overlord em sua mão. Ele também usava o brinco Truth Listener. Com o leque de banana na outra mão, ele montou na sombra branca do veneno e voou em direção ao pavilhão de Erterras. Antes que ele pudesse se aproximar, ele viu um gás preto subir do antigo edifício, condensando-se na imagem de uma raposa preta de 9 caudas. Ele descansou acima do antigo edifício e sua cauda, condensada de 9 gases pretos, estava balançando. Seu par de olhos demoníacos e encantadores estava encarando o avatar cor de sangue. Fim do capítulo. Capítulo 440 Imortal. 2 raios saíram dos olhos do demônio raposa e chegaram na frente do avatar cor de sangue em um piscar de olhos. Eles eram tão incrivelmente rápidos que Zhou Wen não teve tempo de reagir. Zhou Wen subconscientemente usou Ghost Step e se desviou para o lado. No entanto, White Shadow of Poison não reagiu rápido o suficiente. Depois que o raio o atingiu, ele imediatamente se desintegrou e desapareceu. Que força aterrorizante! Zhou Wen ficou alarmado ao ver os olhos do demônio raposa constantemente disparando raios no avatar cor de sangue. Zhou Wen era o melhor em técnicas de movimento, mas sob raios tão rápidos, desviar algumas vezes rapidamente o exauriu. Desesperado, ele só conseguiu sacar sua espada e cortá-la nos olhos do demônio raposa. No entanto, o raio não parecia corpóreo, pois o raio da espada de Overlord Sword atravessou o raio enquanto iluminava Zhou Wen e a Overlord Sword. Zhou Wen assistiu à cena de Overlord Sword e o avatar cor de sangue sendo desmontados em pontos de luz antes que a tela do jogo ficasse preta. Receio que o olhar do demônio raposa esteja prestes a atingir a velocidade da luz. Como pode ser evitado? Zhou Wen estava um tanto desamparado. Não importa o quão boa fosse sua técnica de movimento, era difícil para ele se esquivar. Pelo que parece, isso não vai funcionar. Não posso pegar o caminho do rio. O céu tem o demônio raposa como um obstáculo. Não posso me dar ao luxo de provocar nenhum deles. Zhou Wen percebeu que não podia entrar no pavilhão de Erterras. Existe uma maneira de entrar. Zhou Wen de repente se lembrou de como olhou para a parede de pedra dentro do pavilhão de Erterras e simulou uma arte de energia primordial conhecida como catálogo de linhagem do deus demônio. Ele se perguntou se era de alguma utilidade. Pingando uma gota de sangue para reviver, ele entrou na montanha xadrez novamente. Desta vez, como eram inúteis, Zhou Wen não segurava tantas armas. Na verdade, ele decidiu não pegar nada. Tudo o que ele fez foi mudar sua arte de energia primordial para o catálogo de linhagem do deus demônio, que ele havia adquirido maestria básica, que nem sequer tinha uma providência de vida. Depois que ele terminou, Zhou Wen hesitou por um momento antes de escolher pular no rio. Afinal, esse era um caminho que ele havia tomado uma vez. Se ele tomasse outro caminho, ele não sabia que outros problemas encontraria. Se o catálogo de linhagem do deus demônio realmente funcionasse, ele poderia chegar diretamente ao local onde os ovos de companheiro mítico foram colocados. Assim como da última vez, o avatar cor de sangue não nadou muito antes que estranhos tentáculos cor de sangue aparecessem sob o rio.
No entanto, os tentáculos cor de sangue não o puxaram para a água. Eles dançaram na água como algas marinhas balançando. O catálogo de linhagem do deus demônio é realmente útil. Zhou Wen ficou encantado enquanto abria os tentáculos e continuava nadando para frente. Logo, ele chegou ao lado do Dier Terras Pavilion. De jeito nenhum, aquele buraco de merda não está no jogo. Zhou Wen procurou para frente e para trás algumas vezes. Não havia erro sobre isso. Realmente não havia um buraco ali. Sem escolha, Zhou Wen só podia nadar até a frente do pavilhão Dier Terras e subir as escadas de pedra. Havia 3 níveis na fundação do pavilhão Dier Terras. Era como uma pirâmide. Mais acima estava o edifício antigo. Anteriormente, Zhou Wen havia nadado debaixo d'água. De acordo com suas estimativas, depois de entrar, ele provavelmente estava no fundo da fundação. Não havia portas para os 3 níveis. Ele só podia subir as escadas de pedra e chegar à entrada do edifício antigo. Enquanto controlava cuidadosamente o avatar cor de sangue, ele nervosamente subiu as escadas de pedra. Embora ele tivesse o catálogo de linhagem do deus demônio protegendo-o, era apenas um domínio básico. Ele nem mesmo tinha uma providência da vida. Quando Zhou Wen caminhou até a fundação no fundo, ele de repente viu uma névoa saindo da plataforma, transformando-se em muitas fadas imortais que lançaram seus olhares para o avatar cor de sangue. Oh! Coração de Zhou Wen pulou uma batida. Ele viu que essas fadas e imortais eram muito bonitos, mas sentiu uma sedução indescritível. Ele pensou na demônia da lenda que invocava muitos espíritos demoníacos que podiam transformar suas aparências. Eles se disfarçaram de imortais para beber com o tirano. Embora fossem apenas espíritos demoníacos, eram todos figuras em mitos e lendas. Não era impossível para eles terem força no estágio mítico. As fadas e imortais olharam para o avatar cor de sangue e o avaliaram antes de ignorá-lo. Eles seguravam frascos de álcool e copos enquanto se concentravam em beber. Havia até fadas dançando enquanto bebiam. Seus estilos de dança eram cafonas. Este catálogo de linhagem do deus demônio é realmente muito útil. Isso não significa que posso entrar livremente em zonas dimensionais no futuro sem precisar me preocupar em ser atacado. Zhou Wen pensou consigo mesmo, mas não parou de andar. Ele continuou subindo as escadas. Quando chegou ao 2º andar da plataforma da fundação, viu muitas fadas e imortais. Eles eram semelhantes ao nível anterior, eles apenas avaliaram o avatar cor de sangue por um momento antes de ignorá-lo. Zhou Wen subiu todo o caminho até a plataforma do 3º nível, que também era o nível onde ficava o edifício antigo. Ele viu mais algumas fadas e imortais, mas o resultado foi o mesmo. Ninguém lhe deu atenção. Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para caminhar em direção à porta do antigo edifício. A porta estava aberta. Ele olhou para dentro e viu 6 fadas e imortais bebendo e se divertindo. No entanto, eles eram diferentes dos que estavam do lado de fora. Eles estavam sentados em ambos os lados do salão. Cada um deles tinha uma mesa pequena na frente deles. Na mesa havia vinho fino, frutas e iguarias. No momento em que o avatar cor de sangue entrou no salão, uma fada sentada perto da porta olhou para ele. Com apenas um olhar, sua expressão mudou quando ela disparou um raio de arco-íris. Não é bom. Fui descoberto. Zhou Wen se esquivou e recuou, mas o raio de arco-íris continuou perseguindo-o como se tivesse vida própria. Ele desenhou um arco no ar como um arco-íris. Zhou Wen mudou continuamente de direção e se esquivou algumas vezes, mas ele foi finalmente pego pelo raio de arco-íris. Desamparado, ele só conseguiu sacar sua espada e cortá-la. Bum! A espada do Overlord atacou implacavelmente. O feixe colorido de arco-íris foi realmente cortado pela espada do Overlord. No entanto, o corpo do avatar cor de sangue foi lançado voando enquanto ele caía pelos degraus de pedra. Como tal, a ocultação de antes também perdeu seu efeito. As fadas e imortais na plataforma atacaram ferozmente o avatar cor de sangue. Percebendo que ele estava exposto, Zhou Wen não escondeu nada.
Ele voltou para o Sutra Imortal perdido e pegou seu leque de banana. Ele abanou os agressores que atacavam. Bum! O céu estava cheio de imortais enquanto eles eram lançados voando pelo leque. Eles batiam na parede ou caíam no chão. Eles cuspiam bocados de sangue e pareciam gravemente feridos. Alguns deles revelaram diretamente seus verdadeiros corpos. A maioria deles eram raposas, gatos noturnos, fazões, etc. Então esses caras não estão no estágio mítico. Zhou Wen ficou aliviado enquanto abanava as fadas e imortais falsos. Depois de mandá-los voando para todos os lugares, alguns morreram ao atingir o pavilhão de Erterras. Fim do capítulo.